A ascensão única de Paul Washer à prominência como uma voz global para Cristo foi tanto repentina quanto inesperada. Um clamor indizível no coração de Deus foi expresso no sermão, pregação chocante à juventude, e a palavra entregue não retornou vazia. A cristandade ficou chocada. And I want you to know that when you take a look at American Christianity, it is based more upon a godless culture than it is upon the Word of God. And so many people are deceived, and so many youth are deceived, and so many adults are deceived into believing that because they prayed a prayer one time in their life, they're going to heaven. And then when they look around at others who profess to know Christ and see those people also just as worldly as the world, and they compare themselves by themselves, nothing troubles their heart. They think, well, I'm the same as most in my youth group. I watch things I shouldn't watch on television and laugh about the very things that God hates. I wear clothing that is sensual. I talk like the world. I walk like the world. I love the music of the world. I love so much that's in the world. But bless God, I am a Christian. Why am I a Christian? I don't look any different than most of the other people in my church. Why am I a Christian? Because there was a time in my life when I prayed and asked Jesus Christ to come into my heart. What you need to know is that salvation is by faith and faith alone in Jesus Christ. And faith alone in Jesus Christ is preceded and followed by repentance. A turning away from sin, a hatred for the things that God hates and a love for the things that God loves. A growing in holiness and a desire not to be like Britney Spears, not to be like the world, and not to be like the great majority of American Christians, but to be like Jesus Christ. I don't know why you're clapping. I'm talking about you. I didn't come here to get amens. I didn't come here to be applauded. I'm talking about you. Many of the things that you love to do, God hates. Did you know that? Pray for revival. You're going to have a youth meeting. You want God to move. But before you go there, you watch programs on television that God absolutely despises. And then you wonder why the Holy Spirit hasn't fallen on a place and why you have to create false fire and false excitement. Because God's not in it. God is a holy God. And the only way you and I could ever be reconciled to a holy God is through the death of God's own Son, when He hung on that tree. Most of what we believe to be true is dictated to us by our culture and not by the Bible. One of the greatest evidences that you have truly been born again is that God will not let you talk as your flesh might want to talk. God will not let you dress as the sensual world and the sensual church allows you to dress. God will not allow you to act like the world, smell like the world, speak like the world, listen to the things that the world listens to. God will make a difference in your life by their fruit. By their fruit, my dear friend. Look at your life. Look at the way you walk. Look at the way you talk. Look at the passions of your heart. Is Jesus in there somewhere? Or is He just some accessory that you add on to your life? Is He just something you do on Wednesday or Sunday? Is He something that you give a mental assent to? Is He an accessory, or is He the very center of your life? And what is the fruit that you're bearing? Do you look like the world, act like the world? Do you have and experience the same joys that the world experiences? Can you love sin and relish it? Can you love rebellion and relish it? Then you know not God. If you can play around in sin, if you can love the world and love the things of the world, if you can always be involved in the world and doing things of the world, if your heroes are worldly people, if you want to look like them and act like them, if you practice the same things they practice, oh my dear friend, listen to my voice. There's a good chance you know not God and you do not belong to Him. We talk so much about being radical Christians. Radical Christians are not people who jump at concerts. Radical Christians are not people who wear Christian t-shirts.
Radical Christians are those who bear the fruit of the Holy Spirit. Radical Christians are those who reverence and honor their parents, even when they feel like their parents are wrong. Radical Christians are those who do not, now listen to me, this is going to make you mad, who do, and I'm talking to boys and girls, radical Christians are those who do not dress sensually in order to show off their bodies. If your clothing is a frame for your face, God is pleased with your clothing. If your clothing is a frame for your body, it's sensual, and God hates what you're doing. Everybody wants to talk about a prophet, but no one wants to listen to one. I wish, do you know what a move of God would be in this place? If all of you came under conviction, if I myself came under conviction of the Holy Spirit, we fell down on our faces and wept because we watch the things that God hates, because we wear the things that God hates, because we act like the world, look like the world, smell like the world, because we do the very things, and we know not that we do these things because we do not know the Word of God. É apenas uma questão de tempo até que o silêncio da covardia seja quebrado pelo clamor dos verdadeiros homens de Deus que são valentes pela verdade, não importa o custo. Os verdadeiros profetas são homens de emergência de Deus e tempos desesperados exigem medidas desesperadas. Neste caso, Deus encontrou a Paul Washer disposto a falar a dura verdade que outros não estavam dispostos a pregar, e aconteceu de ser em uma conferência de jovens. Paul Washer ousadamente denunciou o cristianismo americano, advertindo o povo sobre o caminho espaçoso que nossa cultura sem Deus dita e define como moralidade. Em uma palavra, Paul Washer condenou o mundanismo, especificamente como se manifesta na forma como as pessoas vivem, como agem, andam, falam, se parecem e cheiram. Em um nível do coração, Paul falou do que faz as pessoas rirem enquanto assistem televisão e que música elas escutam ou desfrutam. Na presença corporal, Paul falou de como elas se parecem e o que usam para vestimenta, como andam e até mesmo como cheiram. Ele até deu orientações às pessoas para ajudá-las a discernir como vestir-se modestamente em uma cultura que é consumida pela luxúria e sensualidade. Os religiosos hipócritas e os pecadores não querem nunca ouvir detalhes quando se trata do seu envolvimento com o mundo e com as coisas que Deus odeia. Eles preferem os traços gerais da maioria dos pregadores modernos que se recusam a ser dogmaticamente preto e branco sobre a moralidade, fazendo as pessoas se sentirem seguras e felizes no cinza. Para ser claro, Paulo estava contrastando uma vida de santidade com um desejo de ser como Britney Spears ou outras pessoas mundanas que são os heróis da cultura americana. Depois de uma noite sem dormir de oração, não é de se admirar que Deus possuiu a mensagem e a publicou em todo o mundo. No entanto, os ouvintes com discernimento são levados a se perguntar o que aconteceu com Paul Washer nestas 2 últimas décadas. O homem que condenou abertamente a personificação do mundanismo incorporado em Britney Spears, sem se desculpar, foi mais tarde fascinado para impor as mãos em Lecrae e Trip Lee, entre outros. E isto foi antes de Lecrae invadir os escalões do negócio da música e entretenimento da América, passando para a música mainstream, atingindo o número 1 na Billboard 200 com seu álbum Anomaly, de 2014. I am not given to flattery. I believe that flattery is a sin, a dark sin that does no help to the hearer. But I have met with men in the last 2 days that were men who did not so much have a passion for a style of music as they had a passion for God and the truth of God. And everything without that, absolutely everything that would be done here would be vanity and foolish and useless. But the fact of the matter is, some of the words that I heard spoken here in the songs were truth. The type of truth that this country needs, the type of truth this world needs, the type of truth that the church needs. I came here thinking that I would hear hip-hop. I came here thinking that I would hear rappers. I heard preaching. I heard preaching. And I heard a respect for the truth and a desire to communicate it. The art form you're doing here, what is it known for?
in the world. It is known for sin and immorality. It is known to be vile and to cause destruction. But yesterday and today, I saw the same thing happen to a music form that has happened to my life. God has taken it, cleaned it off, made it new, and filled it with life. But let me give you a warning that's very important. As a preacher, I know this: whenever eloquence is more important than the words spoken, there is no power. And whenever a music medium becomes more important than the truth it seeks to communicate, it's useless. Now, I didn't see that here. I stayed up last night till almost 3 in the morning with a group of men. And I was absolutely amazed. I couldn't even sleep this morning because I was saying, Lord, what a privilege it was for me to be in the midst of a group of young men that you're raising up, that believe the ancient ways. Now, if Jonathan Edwards were to come back from the dead and see some of these guys, he would probably be afraid. But they're saying the exact same truth, and they're speaking to a people that Spurgeon could not reach, and Edwards could not reach, Whitefield could not reach. I applaud what's being done here. I came here only to be a spectator, to see, God, are you in any of this? But in the hearts of the men and the words of the music, I am greatly, greatly encouraged. I'll only warn you, it is so hard to be a true preacher of the gospel, and it is so hard to live out the truth that we proclaim to others. But that is the task for every one of you who rap, for every one of you involved in this. You have a special stewardship from God. You must be holy. Paul não se arrependeu publicamente das suas ações diante dos milhões de almas que buscam a sua aprovação como meio de gratificação pessoal, nem entregou qualquer repreensão pública a Lecrae, Triple e companhia, enquanto eles lideravam os neocalvinistas de hoje em dia ao mundanismo e um poderoso êxodo do cristianismo conservador. Mesmo quando Lecrae e o 116 Clique descaradamente agem, andam, falam, se parecem e cheiram como o mundo em todas as maneiras identificadas e ousadamente condenadas na pregação chocante à juventude, Paul permanece em silêncio diante do remanescente. Você pode acreditar nisso, mesmo diante de crescentes, indizíveis abominações, como quando Lecrae zombou grosseiramente como um homossexual no tapete vermelho quando Tyler Oakley lhe perguntou sobre o segredo do seu sucesso como músico e ele, rindo, apontou para o fato de que ele depila o seu peito. The secret formula, is there anything that you know works every single time, or is it kind of like hope for the best? Yeah, you have to shave your chest. I don't have to do that. I am completely ready. You should be an incredible musician. That's the secret. If you didn't know, if you shave your chest, you will write hits. I am like a 12-year-old boy. I'm just prepared. You're a phenomenal musician. You might not even know that. And I'm a great collaborator. You can lift me if you need to work out in the studio. I think we need to do something together. Man, at least you can be my trainer or something. God bless. Isto também não foi um simples deslize da língua. Lecrae já havia se tornado extremadamente popular entre os pagãos por sua traição por todos os lados. Lecrae fez uma carreira de apostasia, ouvindo apaixonadamente, desfrutando e admirando a talentosa música hip-hop que glorifica o pecado enquanto erroneamente justificando-a em nome da arte, emulando o mesmo enquanto ele se glorifica artisticamente numa autodescoberta professada diante do mundo. É lógico que Lecrae não tem absolutamente nenhum problema em rir, dançar e festejar com os pecadores, desde que não esteja bêbado ou drogado. Ele também não tem nenhum problema em produzir música com e louvar os mais altos porta-vozes de Satanás no ramo do entretenimento. Vestindo-se de forma escandalosamente modesta com aparência de gangueiro e roupa de grife, como a ocasião exija, Lecrae celebra regularmente a cobiça, luxúria, sensualidade e orgulho da vida.
Contudo, Lacrae disfarça essas práticas mundanas afirmando estar numa jornada de autodescoberta com seus colegas em busca de criatividade, estilo e arte, porque ele não quer parecer um vendido aos olhos dos cristãos devotos. A fortuna terrestre e a fama vêm com um preço. Não é de admirar que o mundo esteja feliz em ver a Lacrae na televisão, já que ele é transmitido como uma estrela pela corrente principal do negócio de entretenimento de uma cultura americana sem Deus, tendo se tornado uma celebridade genuína e seguindo os passos daqueles que foram antes dele no tapete vermelho. Lacrae agora sonha com o dia em que ele possa se livrar do rótulo cristão com o qual foi marcado. Já se perguntou por que Paul Washer não repreende abertamente esta loucura? Surpreendentemente, ao invés de se desassociar abertamente do Lacrae e companhia, Paul se orgulha publicamente das amizades pessoais que ele tem com estes homens. What are your views on like Christian rap and Christian rock? Lacrae and Trip Lee are both friends of mine. Now you really think I'm cool, don't you? But I consider it an honor for them to be my friends, not because they're rappers, but because they really seek to be men of God. And they are. They walk in integrity. But if they were here right now, they would tell you what they do is extremely dangerous. O que aconteceu com Paul Washer? Como ele pode honrar publicamente estes homens como verdadeiros homens de Deus que caminham em integridade sem piscar um olho? Ninguém de reputação no calvinismo de hoje dirá nada sobre isso? Estes homens ainda podem ficar vermelhos de vergonha? O silêncio em tempos como estes só pode significar que o mundanismo como uma doença tocou os líderes do remanescente, mesmo porque toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Paul Washer está claramente deslumbrado por Lacrae e Trip Lee. O culto à personalidade do falso cristianismo é forte e agora até mesmo Paul Washer está fazendo rap. Enquanto isso, o bom amigo do Paul, o colega pregador celebridade Bode Bocan, é reconhecidamente obcecado pelas artes marciais e tem devaneios sobre o retorno às esteiras para a violência. Nem mesmo uma mudança para a África para missões poderia saciar seu desejo pelas artes marciais, então ele começou um dojo na Zâmbia. Tenho certeza de que Paul Washer não tem nenhum problema com isso. Ele celebra o fato de Ian e Evan e até mesmo Rowan terem treinado em artes marciais por anos e agora o mais velho entrou no kickboxing. Como Paul e Rosário gostam de fazer piadas violentas diante de centenas de milhares de espectadores no ciberespaço, enquanto citam filmes icônicos como Bloodsport, só se pode imaginar quanto da cultura sem Deus da América infectou as almas da família Washer. Estou vindo de um homem que famosamente pregou tão fortemente em contra de assistir programas na televisão que Deus despreza absolutamente. No entanto, a família Washer é claramente entretida pelo Senhor dos Anéis. Rosário Washer não só se vangloria da sua cena favorita no filme, mas quando seus filhos aprenderam a montar a cavalo, ela não pode deixar de celebrar a realização chamando-os de todos os cavaleiros de Rohan. Considerando o fato de que O Senhor dos Anéis é um tutorial cinematográfico de feitiçaria que tem levado as pessoas em massas a praticarem a magia em todo o mundo, isto é realmente perturbador. Então, mais adiante, Rosário é inspirada a vestir a Rowan como rei de Guerra nas Estrelas, enquanto publica com entusiasmo hashtags como Guerra nas Estrelas, a Força Desperta, Guerra nas Estrelas, Geek. Enquanto ela brinca chamando seus filhos pelo apelido Kamikaze. Rosário, também chamada de Charo, está tão absorvida pelo mundo que seu slogan para o seu recentemente removido site de fotografia se lia: a fotografia é uma aventura de amor com a vida. Tudo isso e muito mais é contemplado por Paul Washer, o mesmo homem que desafiou valentemente a conversão das pessoas a Cristo baseado em si. Seus heróis são pessoas mundanas. Se eles querem se parecer com eles e agir como eles, dada a hipocrisia,
Isto me faz pensar o que inspirou Paul e Rosário a nomear as suas duas filhinhas, Rowan e Bronwyn. Poderia ser que eles deram nome às suas filhas segundo os personagens de O Senhor dos Anéis? Deus sabe. Considerando as circunstâncias, só se pode imaginar o tema do riso enquanto os amigos e membros da família do Paul Washer se reúnem para um bom momento. A igreja em todo o mundo ficaria chocada ao ouvir o Paul sendo feito rir das próprias coisas que Deus odeia. No entanto, sua consciência se tornou cauterizada, então agora ele faz piada sobre como sua esposa humoristicamente lhe mentiu com Todd Friel, uma personalidade de rádio desagradável e sem sobriedade que é dotada em trazer homens relativamente sérios a um estado de carnalidade e leviandade. Tenho certeza que Todd se sente culpado pela sua ruidosa insobriedade de caráter. Então ele aproveitou o momento para transmitir oficialmente o senso de humor do Paul Washer para o mundo inteiro. Quantas almas não convertidas ou desviadas desta geração estão justificando a prática do pecado grave simplesmente porque Paul Washer faz? Eu sei com certeza que Les Lanphier está fazendo isso. Você sabe, o homem que levou Paul Washer a fazer rap. De alguma forma ele conseguiu isso enquanto o entrevistava para o filme recentemente lançado Calvinista, vendo que lhe foi confiado o papel apostólico de capturar a essência do que significa ser um calvinista para a nova geração de hoje. Como um entusiasta de cerveja que tem a audácia de nomear seu podcast sobre teologia o podcast Reformado, você pode imaginar quem mais poderia estar no famoso documentário que ele montou. Homens como Joe Thorne e Jeff Durbin. Como um pastor principal, Joe descaradamente tem um amor por todas as coisas escuras, e com isso ele quer dizer coisas como filmes de terror, death metal e ficção sombria, com tais paixões. Você pode imaginar o que Thorne tinha em mente quando chamou seu cachorro de Lucifer. Jeff Durbin, no entanto, não precisa de introdução. Jeff tornou-se hoje uma figura controversa entre os calvinistas por causa de um estilo de vida lascivo, a julgar pela forma como ele age, se parece, anda, fala e cheira. Muitas vezes ele é erroneamente acusado de ser um bêbado. No entanto, isto é algo que ele orgulhosamente nega, apenas porque ele não provou nem mesmo uma cerveja durante anos, por preferência pessoal. No entanto, ele pode muito bem estar bêbado. Jeff certamente não tem medo de ver as coisas que Deus odeia, vestir as coisas que Deus odeia, agir como o mundo, parecer-se como o mundo e cheirar como o mundo, para citar a Paul Washer. De fato, este é o entretenimento secundário do programa de entrevistas noturno que Durbin apresenta, chamado Próxima Semana com Jeff Durbin, onde ele é comediante estrela. Como uma praga sobre a igreja e um fedor blasfemo na sociedade pagã, as palhaçadas imundas de Durbin muitas vezes incluem vulgaridade, palavrão, insobriedade, insinceridade e zombaria. Em um desses episódios, esta foi a declaração de abertura. Oh, here we go. We're going to get in trouble. Here at Next Week, we like to engage with cultural issues from a biblical, honest, and logical standpoint. In other words, the way Americans used to debate before the existence of CNN. Now, sure, this gets us in trouble with atheists, social justice warriors, and the hat-wearing socialist, Marxist, Bernie Sanders hype men. But what else would they do if they didn't have us? I mean, just how many episodes of Bill Maher can someone really watch, right, guys? I say all of that because of the subject I'm going to talk about today, marijuana. That's right, marijuana. See, Christians don't know whether they should cheer for that or not. Quiet. Now, I know as soon as I said that, some of you guys are quickly writing an argument in the comments section. And some of you are writing a comment in favor of the subject, but you're writing it real slow. Now, what made us want to talk about marijuana? Maybe it's because we're apparently gluttons for punishment. Maybe it's because we haven't seen too many Christians address the subject. But it's also because we are constantly asked the question. Well, that and Chad, the local bro, won't stop bothering us about it. Hey Jeff, is that a pipe on your desk right there? Can I hit that? Is that, yeah, it's a pipe. Can I hit that, man? Puff, puff, pass, bro. Thanks, Chad. Now,
Chad, I hope you're happy because we're not going to ignore this subject any longer. We're going to talk about marijuana, otherwise known as the lettuce, doobie, ear, fat, grass, jet airplane, krypton, magic dragon, Mary, sticky, corn, derbs, and my favorite, Jeff Sessions, hobby horse. Em outro vídeo da apologia, Jeff Durbin conduz alegremente Douglas Wilson e Tommy Sumter em uma conversa empolgante sobre vulgaridades sensuais classificação R, que são uma vergonha até o mesmo de falar, enquanto torna a ocasião atraente ao titular o vídeo 3 pastores e uma cerveja. Você pode acreditar nisso? Paul Washer se afastou claramente do cristianismo bíblico para o mundanismo, não em produção de filmes ou associações de conferências meramente, mas em casa, com sua família, o que é um verdadeiro teste de piedade, também no púlpito, no ministério da palavra, que deveria ser o ministério mais sagrado e guardado do corpo eclesiástico da igreja. Eis que Jeff Durbin, de todas as pessoas, desonrou o renomado púlpito de Paul Washer na Christchurch Radford. Tenha em mente que esta igreja é a face eclesiástica da sociedade missionária Heart Cry. Aparentemente, Paul Washer e o presbitério de lá consideram Jeff Durbin como um ancião qualificado da fé de Jesus Cristo. É difícil exagerar as implicações do pobre discernimento aqui posto em evidência. Deve haver algo terrivelmente errado com Heart Cry e Christchurch Radford. De fato, diante do Senhor há muitas coisas erradas, e tenho certeza que testemunhas se levantariam e falariam sobre isso, se apenas a Heart Cry não silenciasse e apagasse os nomes e ministérios daqueles que expressaram qualquer crítica construtiva. As táticas carnais de brutalidade impiedosa empregadas por esses homens e ex-membros da equipe da Heart Cry são verdadeiramente chocantes. O encobrimento e o sigilo que tem sido amplamente bem sucedido até hoje faz parecer que absolutamente nada tem estado errado nestas últimas décadas. Especialmente entre os pregadores celebridades, às vezes a única evidência de grande catástrofe e escândalo é a mudança da equipe em uma página web, porque com um clique de um botão os nomes, rostos e títulos de almas preciosas são deletados. Então, ao olhar os antigos boletins informativos, artigos, edições de revistas ou sermões, você não encontra nenhum vestígio dos ministérios dessas pessoas, apesar de terem investido anos na Heart Cry. Por falar nisso, você deve ter notado algo ultimamente. Kevin Hyde, um amigo próximo e confidente de confiança do Paul Washer, foi apagado da Heart Cry em outubro de 2020. Ele foi simplesmente deletado. Por quê? É outro encobrimento de lamentosos fracassos morais nas linhas, tais que os membros da Christchurch Radford e os associados da Heart Cry em todo o mundo ainda estão cambaleando com o choque das notícias. Em 8 de outubro, Kevin Hyde foi preso e, ao ser entrevistado pela polícia, ele admitiu, segundo informações, pedofilia e má conduta sexual com uma menina durante anos, começando quando ela tinha 13 anos de idade. Kevin é amplamente conhecido por ser um dos principais líderes da Heart Cry e não um mero administrador de escritório que lida com papelada como a secretária. Enganosamente, em uma mensagem secreta que a Heart Cry enviou para notificar seus doadores, Paul Washer mudou o título de Kevin Hyde de diretor de operações para administrador de escritório, fazendo parecer que ele era de pouca importância para a sociedade missionária no decisivo ministério pastoral. Pelo contrário, Paul Washer chamou Kevin Hyde de um dos pilares da Heart Cry, descrevendo-o como o tipo de cara que você quer em sua trincheira durante uma guerra total. Infelizmente, os ex-missionários da Heart Cry atestariam o mesmo, mas não de uma forma positiva. As pessoas ficariam chocadas ao ouvir sobre o verdadeiro estado dos missionários e das igrejas plantadas no Peru e as várias quedas que aconteceram ao longo das décadas. Conheço vários ex-missionários da Heart Cry que saíram e testemunharam estas coisas e tenho certeza de que há mais por vir. Aqueles que estiveram com Paul Washer no Peru no princípio podem testemunhar da ligeireza com o pecado que ele permitiu em sua vida e ministério que eventualmente levaram a esta queda. Mesmo as pessoas de fora podem observar sua crescente afiliação aos pregadores, celebridades.
especialmente os da nobreza do setor sensacionista do calvinismo nos Estados Unidos. Tenho certeza que esta má companhia tem sido prejudicial à sua alma ao longo do tempo. Infelizmente, nem todos os mensageiros provam ser fiéis à mensagem divina que outrora foram investidos de poder por Deus para entregar. Isso pode ser dito de Paul Washer e da pregação chocante à juventude. Veio um homem de Deus a Betel, denunciou o altar em nome de Jeová, mas logo transgrediu a ordem divina e nunca conseguiu passar a fronteira. Sabiamente, no início, ele determinou fugir, mas depois atendeu o pedido de um profeta velho e teve comunhão por um tempo em uma terra proibida, somente para morrer ao fim por transgredir o plano de Deus.